Nesta aula vamos falar sobre os mappings e seus efeitos. Qual efeito cada mapping causa quando se utilizado em determinadas clientes. Vamos começar pelo mapping mais utilizado, mais comum, que é o mapping gatinho. Ele nada mais é do que começar no canto interno com os cílios pequenos e ir aumentando ele de tamanho até o fim, puxando como se fosse um delineado. Esse é o mais comum que vemos hoje em dia a dia nos olhos da maioria das pessoas. Ele sempre vai começar pequenininho, com os tamanhos menores, e vai aumentando de tamanho em escala, sem pular nenhuma numeração, até o final. Você que vai escolher qual é o tamanho maior que vai ser utilizado nessa cliente, de acordo com o que ela também deseja. O que eu vou te ensinar agora? Quais são os tamanhos maiores? É a partir do 13. O 12, ele é um intermediário. Ele não é nem muito grande, nem muito pequeno. Ele vai ficar sempre ali intermediário. Ele pode ser usado no fim também, porém ele é um tamanho que aparece, mas não fica exagerado. Então ele serve para aquelas clientes que querem algo que apareça, mas também não querem exagero. A partir do 13, 14, 15 já são tamanhos grandes que ficam um pouco mais exagerados. Então você tem que ajudar a sua cliente a decidir qual é o tamanho, porque a cliente não sabe escolher tamanhos. Lembre-se sempre, a profissional é você. É você que precisa ajudar a sua cliente a escolher qual o tamanho ideal para os olhos dela e para o que ela precisa, qual o que ela quer causar. Então vamos lá. O mapping gatinho, ele puxa o olho para o lado, como se fosse um delineado. Então ele é muito bom para aquelas clientes que têm um olho maior, um olho mais arredondado. Ele é perfeito para dar uma esticada, para dar uma fechada, aquela repuxadinha. Sem contar também que esse efeito do mapping gatinho, ele dá aquela impressão de um olhar maquiado, exatamente porque ele imita um delineado. Então ele dá essa impressão de um olhar mais desenhadinho, mais maquiado. É perfeito quando a pessoa vai para uma festa, para um casamento, e isso você tem que ver tudo com a sua cliente, tá bom? Para ver se ela realmente tem esse desejo, se ela realmente era isso que ela queria causar no olhar dela. Eu, como profissional, gosto muito de escutar as minhas clientes e saber qual é o desejo delas. Como profissional, a gente sempre fala para a cliente: olha, isso aqui é melhor para você, mas você precisa escutar o que o seu cliente também deseja e deixar que ele escolha, porque nós temos o profissionalismo de saber qual é o que seria melhor, mas eles que querem realmente decidir, escolher o que é melhor para eles. Então a gente pode dar nossa opinião e juntos chegar ali num acordo para ver o que é melhor para essa cliente. O próximo é um mapping boneca. Esse mapping já é totalmente diferente do gatinho, porque ele começa pequeno no canto interno, ele vai aumentando de tamanho até o meio dos olhos. No meio dos olhos você vai colocar a numeração maior que foi escolhida, independente da numeração que foi escolhida como a maior. Isso vai de acordo de como a sua cliente gosta, né, em questão de tamanhos. E depois você vai diminuir de novo essa escada. E no final do canto final ali dos olhos, ele vai diminuir também de novo, igual diminuiu no começo. Então, ela é uma escada que sobe e desce esse mapping. O que esse mapping causa? Qual é o efeito que esse mapping boneca causa? Ele abre os olhos. Ele abre o olhar, então ele é perfeito para aquelas clientes que têm um olho mais cerrado, um olho pequenininho, fechadinho, aquelas clientes que têm a pele mais madura, que são mais senhoras, que precisam ali abrir, levantar o olhar, que tem uma pálpebra mais caída. É perfeito esse mapping. Mas é obrigatório? Não. Isso vai de acordo com o que a sua cliente deseja também. Por isso, converse com a sua cliente antes de iniciar o procedimento para vocês decidirem juntas qual vai ser o mapping utilizado. Explique para ela
com delicadeza, com paciência, até que ela entenda e vocês juntas possam chegar num resultado legal. Uma outra opção, esse seria um mapping natural, que é a mesma coisa do boneca, porém não se utiliza tamanhos grandes, exagerados. Vamos supor que a sua cliente não gosta, ela quer uma coisa minimalista e super delicada. Esse mapping seria perfeito, porque as numerações utilizadas nele são numerações pequenas, são numerações delicadas. Até o 11 é o maior, a numeração que está sendo utilizada nesse mapping. Então, é pequeno, é delicado, fica natural. Então, para aquelas clientes que estão iniciando, que não querem nada exagerado, que só querem realçar o olhar, esse mapping é o mais indicado.